Com temor e tremor, nos aproximamos da palavra do nosso Deus, abrindo-a para receber dele aquilo que só ele pode dar: graça, conhecimento, revelação. Louvamos muito a Deus por esse momento de o Senhor falar conosco através da sua palavra. Quero pedir que você abra a sua Bíblia ali em Malaquias. Nós temos trabalhado na exposição desse livro, essa preciosa porção das Escrituras Sagradas. Tem falado tanto ao nosso coração, não é mesmo? Esse texto que falou tanto ao coração daquele povo 430 anos atrás, tratando de problemas que na realidade não eram só de 430 anos atrás, eram muito antes disso. Já os problemas já estavam pipocando ali entre o povo, mas não só antes e durante essa profecia de Malaquias, o meu mensageiro, mas nos nossos tempos, cujos problemas ainda pipocam, não é? Eu não vou explicar o que é pipoca, os irmãos sabem o que significa isso. Nós vamos ler ali do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Vamos continuar aí, dando sequência ao que nós temos estudado e exposto nesse livro de Malaquias. Capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. O texto diz assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Essa preciosa porção das Escrituras falam conosco de maneira muito, muito forte, naquilo em que o Senhor tem cobrado em todos os tempos: sinceridade, fidelidade. O título dessa mensagem é provocativo, até para que nós possamos entender desde agora o quanto Malaquias fala conosco. Ele é provocativo e nos chama atenção, talvez por um conceito que nós não temos comum nos nossos dias. Título da mensagem: crentes na igreja, cínicos no mundo. Crentes na igreja, cínicos no mundo. A gente vai
saber o que significa tudo isso. É provocativo porque não é uma expressão e nem um termo que a gente usa muito, e às vezes a gente tem um conceito diferente de alguns termos aí, e a gente fala, não, para mim isso não serve, eu não sou esse cara, eu não sou cínico, muito menos sou hipócrita. Enfim, tudo isso tem a ver com nos deixar bastante apreensivos em aonde eu posso estar desonrando ao Senhor nos tempos de hoje, da mesma forma como o Senhor era desonrado nessa época. Deus está falando conosco através desses oráculos. Oráculos, como nós temos visto, são comunicações diretas de Deus falando ao seu povo. Que nós não sejamos tardios na compreensão, como aquele povo era tardio na compreensão. Eles não entendiam, o povo não estava entendendo. Mas Deus buscava explicar, como nós vimos nesse texto. Enfim, como nós desonramos a Deus? Nós desonramos a Deus fazendo um descaso da sua santidade e da sua grandeza, como nós vimos aí do versículo 6 ao versículo 14 do capítulo 1. Nós desonramos a Deus como líderes formais ou líderes informais, como nós já vimos alguns domingos atrás, pela reputação de Deus, um descaso pela reputação de Deus e pelo nosso papel, e pelo seu papel como mensageiro da aliança, e pelo nosso papel como mensageiro dessa aliança, mensageiro de Deus. E fazemos isso muitas vezes como líderes formais ou informais, através da negligência da nossa vida e a negligência com que nós nos portamos, ensinando de maneira tão negligente filhos, parentes, irmãos, amigos. E nós desonramos ao Senhor pela aliança que fazemos muitas vezes com pagãos, e desprezamos a Deus, tomando comum ou tornando comum a prática do divórcio. Tudo isso nós vimos, eu estou só repassando aí aquilo que nós pudemos ver até agora. E hoje o Senhor está nos falando, principalmente nesse versículo 17, é interessante que é um versículo curto, é muito fácil nós passarmos por cima desse versículo, sem ganharmos profundidade no significado dele. E esse versículo mostra o quanto Deus estava chamando a atenção, do quanto aquele povo era fiel no templo, e cínico na rua, cínico no dia a dia, hipócritas no dia a dia. O título da mensagem nos ajuda a explicar o que estava acontecendo nos tempos dele, mas também nos ajuda a entender como pode explicar a mensagem hoje. Então, eu fiquei preocupado de gastar um tempo em explicar o título da mensagem, desde já. O que significa ser cínico? Um dos meus professores, pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele chama essa porção de cinismo social. Eu achei muito curiosa essa expressão que ele usou. Aquele povo estava sendo cobrado por Deus pelo seu cinismo social. Cinismo social significa o seguinte: é uma atitude, olha só como isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da compreensão do texto, tá bom? Cinismo social é uma atitude de profunda desconfiança, descrença e desinteresse pelas regras, valores e pelo bem-estar da coletividade. Ele se manifesta na ideia de que as pessoas agem apenas por interesse próprio, levando à apatia diante dos problemas públicos e a aceitação de que a desonestidade ou a injustiça são normais. Gente, é fantástica
colocação que é feita a partir dessa definição de cinismo social, porque parece que é o que nós vivemos nos nossos tempos. Nós vivemos tempo de desconfiança de tudo, nós desconfiamos de tudo. Existe uma descrença acerca de todas as coisas, desinteresse pelas regras, desinteresse pelos valores e pelo bem-estar da comunidade. É aquela ideia de que o que importa é o que eu preciso. O interesse mais prevalente, mais importante, é aquele que eu tenho, é a necessidade que eu tenho. Ou seja, parece que a coletividade não importa tanto, o que importa sou eu, são os meus. Parece que isso faz parte dessa cultura. Nesse sentido, o pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele acertou, porque esse conceito é um conceito que liga tanto ao que o povo estava vivendo, quanto ao que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de cinismo social. As nossas respostas às coisas do reino são muito pobres, por conta desse desinteresse, por conta dessa descrença, por conta dessa apatia, por conta dessa frieza espiritual que toma conta da nossa cultura. Então, esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Os irmãos vão perceber, no desenvolvimento da mensagem, o quanto isso faz parte do nosso meio, o quanto esse cinismo social faz parte do nosso meio, fazendo com que muitas vezes essa cultura de cinismo social contraria aquilo que muitas vezes nós pregamos na igreja, que nós vivemos na igreja, como se aquilo que a gente vive na igreja é uma coisa, aquilo que a gente vive no dia a dia é outra. O que nós vivemos na igreja por conta das escrituras sagradas, as regras, concordamos com elas, dizemos que amamos essas regras, essas leis, esses mandamentos, mas só que nós temos dificuldades de aplicar esses mandamentos no nosso dia a dia, percebe? É nesse sentido que o título cai bem: crentes na igreja, cinismo no mundo. Parece que as nossas atitudes no dia a dia, em casa, no trabalho, na sociedade, parece que contrariam aquilo que nós aprendemos na igreja, aprendemos de Deus, aprendemos como valores do reino. Temos dificuldades de aplicar os valores do reino ao nosso dia a dia, não temos? É nesse sentido que essa mensagem precisa cair no nosso coração como elemento avaliativo. Crentes na igreja, amém, mas que nós não sejamos cínicos no nosso dia a dia, não sejamos desconfiados no nosso dia a dia, descrentes no nosso dia a dia, desinteressados no nosso dia a dia, frios no nosso dia a dia, agindo muito mais no nosso dia a dia com interesse próprio do que interesse na coletividade. Então, nesse sentido, o texto que diz ali, vocês estão cansando o Senhor. Essa palavra cansar ao Senhor, em algumas versões, veja aí qual é a expressão que é usada ali, mas em algumas versões dizem as suas reclamações. Opa, aí parece que já caiu um pouquinho melhor na minha compreensão. Você reclama de Deus? Você reclama do tempo que demora para os seus pedidos chegarem? Você reclama da injustiça social e compara com aquilo? Puxa, isso não faz parte da justiça de Deus, o que está acontecendo? Parece que nós começamos a entrar um pouquinho mais no conteúdo exortatório dessa mensagem. Parece que aí a gente já começa a nos sentir um pouquinho mais enquadrados nessa chamada de atenção, percebe?
Vocês estão cansando o Senhor com as suas reclamações, com as suas murmurações, com as suas palavras, e ainda vocês perguntam em que nós cansamos. Muitas vezes a gente fala, nós estamos cansando ao Senhor. Você chegou a perguntar isso quando lê o texto? O que significa cansar o Senhor? Será que eu estou me cansando do Senhor? E a gente vai perceber que nós cansamos ao Senhor, sim. Aqueles que faziam mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? A partir do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, Deus nos dá as respostas. Mas vamos ficar um pouquinho mais nesse versículo 17. E vamos tentar entender um pouco mais o que o povo estava vivendo ali, o que o Senhor estava dizendo ali. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73 nos ajuda a entender um pouco o que esse povo estava sentindo e o que Deus estava chamando a atenção dele, com a diferença de que o povo de Malaquias não entendia, e o autor do Salmo 73, ele chegou uma hora que ele começou a entender. Olha só o que o autor do Salmo 73 começa dizendo ali: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os limpos, para com os de coração limpo. Quanto a mim, olha só, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge com um colar, e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu aí já teria traído a geração dos filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles. Especialmente no versículo 13, olha só o que a incompreensão do salmista em relação a ver tanta prosperidade, a ver tanta coisa, tanta injustiça. Eu sou fiel, eu creio em Cristo, a minha esperança está na eternidade, mas o que eu ganho? O que eu ganho com isso? A ponto do salmista dizer assim no versículo 13: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. O salmista aqui estava refletindo o que aquele povo vivia, e Deus estava dizendo para aquele povo ali em Malaquias: vocês estão cansando a mim com as suas palavras, vocês estão reclamando à toa com essas palavras, porque quando dizem assim, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada, ele estava tendo o mesmo sentimento que o salmista lá. Percebe como o salmista reclamava? Percebe como o salmista olhava a prosperidade do ímpio e dizia no seu coração: para que serve a minha fidelidade? Serve para absolutamente nada. Então, qual era o resultado?
eu vou abrir mão das regras, eu vou abrir mão dos valores, eu vou trabalhar com os meus próprios valores. Quem sabe assim eu vou ser feliz igual o ímpio é? Olha só, gente, como isso muitas vezes fazem com que a gente transgrida os mandamentos. Compensa ser fiel? Compensa ser fiel à mulher da minha mocidade? Compensa ser fiel ao reino? Compensa ser fiel à minha igreja? Compensa entregar os meus dízimos e as minhas ofertas? Eu ganho tão pouco, eu sou tão injustiçado, eu sofro tanto. Estamos cansando o Senhor com as nossas reclamações. Jeremias, ali no capítulo 12, versículo de 1 a 4, se você quiser abrir, abra ali, mas eu vou ler para você. Ele diz assim: justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Olha Jeremias querendo questionar Deus acerca da justiça. É interessante isso. Quero ler de novo essa pequena porção. No entanto, ele diz: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. O Senhor é justo. Mas ele diz: mas eu preciso falar contigo a respeito da justiça. Ou seja, ele se mostra contrariado a respeito do que ele vê acontecendo de injusto. Você não sente isso às vezes? Olha só, por que o caminho dos ímpios prospera? Jeremias também. Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conhece. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os, ou seja, ele fala em relação aos ímpios, arranca-os como ovelhas destinadas ao matador e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Você percebe como isso faz parte do nosso dia a dia, quando você vê uma estrutura gastando bilhões, quase chegando ao trilhão, e uma África detonada, absolutamente detonada. Você olha assim e fala assim: que coisa incrível, que falta de justiça. E quem sabe para alguns olham isso e diz: onde Deus está nisso? Onde Deus está diante de tanta opulência, diante de tanta pobreza? Naquele tempo, Deus condenava e exortava esse povo que questionava as justiças de Deus. Quando nós olhamos Jó, se você quiser abrir ali em Jó, no capítulo 30, a partir do capítulo 38, é interessante como, diante de tantos questionamentos, até do próprio Jó, Deus diz ali a partir do versículo 1 do capítulo 38: então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhes farei perguntas e você me responderá. Deus está dizendo: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Versículo 5: quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria. E ele vem questionando, Deus vem colocando
perguntas para Jó. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Passe para frente um pouco, versículo 25 do capítulo 38. Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminhos para os relâmpagos e trovões para fazer chover sobre a terra, onde não há ninguém, nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da terra? Mais para frente, versículo 34, estou pegando algumas coisas só. Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens, para que a abundância das águas cubra você? Capítulo 39, você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Olha só, o que Deus está fazendo aqui com Jó, é falando, quem é você para questionar minha justiça? Está falando para Jeremias, quem é você para questionar minha justiça? Está falando para o povo ali, do tempo de Malaquias, quem é você para questionar a minha justiça? Quando nós olhamos Abacuque, esse texto de Abacuque, antes ali de Sofonias, Abacuque começa a queixar-se. Eu estou pegando exemplos aí das queixas do ser humano lá no passado, e que não são diferentes das queixas do presente. Capítulo 1 de Abacuque aqui, é um dos profetas menores, um pouco antes de Malaquias, tá bom? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, assim a justiça é torcida. Abacuque também entra nessa mesma dinâmica. Só que Abacuque, só que Jeremias, só que Jó tem um lapso de bom senso, e como Abacuque diz ali, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. No caso de Jó, o que nós vimos ali, foi que Jó entendeu, ele a ponto dele dizer, eu só te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te ouvem, te veem, te contemplam, ou seja, eu consigo entender. Olhem só como as nossas perguntas, as nossas queixas, as nossas incompreensões, para Deus, acaba sendo cansaço, acaba sendo reclamações, acabam sendo murmurações. Precisamos tomar cuidado para não estarmos aí nos queixando demais, ou queixando e cansando o coração do Todo-Poderoso. Tantos outros versículos falam sobre isso. E a resposta do Senhor a essas injustas reclamações, como injustas reclamações são todas aquelas que partem do nosso coração, porque nós não entendemos Deus, nós não entendemos os seus planos, nós não entendemos o tempo de resposta às nossas orações, e ficamos reclamando, chorando, murmurando, nos esquecendo do que Ele já fez na cruz. Na cruz Ele já demonstrou o máximo amor que Ele já poderia demonstrar, e que nós não reconhecemos. Então nós cansamos a Deus pelo que nós somos e já temos, assim como o povo cansava ao Senhor, porque era o povo escolhido, era o povo chamado, era a esposa de Deus,
eram os filhos de Deus, e nós fomos escolhidos, chamados, nós temos uma dimensão muito mais afinada do que Jesus fez na cruz, e deveríamos estar reclamando menos da vida, deveríamos estar trabalhando com fidelidade, cumprindo regras, cumprindo normas, cumprindo as determinações de Deus, cumprindo as leis de Deus, trabalhando com os valores do reino, e não reclamando porque as coisas não são bem assim, e eu tenho os meus próprios valores. Percebe? É uma chamada de atenção para nós esse versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam em que nós o cansamos, nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou se não dizem: onde está o Deus da sua justiça? A resposta de Deus a essas perguntas que o povo fazia, essas murmurações do povo, essas incompreensões do povo, essas incompreensões que faziam o povo serem infiéis a Deus, esses conceitos que faziam com que o povo se unisse com mulheres que não eram do povo, essas incompreensões que faziam com que, não compensa ser fiel à mulher da minha mocidade, eu vou liberar geral aqui, não compensa eu ser obediente aos meus pais, não compensa eu ser obediente ao meu patrão, ao meu chefe, ao meu diretor, não compensa eu cumprir as minhas obrigações como esposo, como esposa. Deus não está nisso não, Ele compreende mesmo o meu pecado. Nós cansamos a Deus com as nossas infidelidades, nós cansamos a Deus com as nossas dúvidas, nós cansamos a Deus com as nossas desconfianças dEle, nós cansamos a Deus em não manter os nossos olhos na eternidade, porque se nós mantivéssemos os nossos olhos na eternidade, nós abriríamos mão mais facilmente daquilo que tanto faz com que nos apeguemos ao presente tempo, ao presente século. Eu quero curtir mesmo, eu quero ser feliz, perdendo a dimensão da eternidade. Percebe? Nós cansamos a Deus com tudo isso, mas Deus diz ali, olha só que Deus está dizendo para o povo: eis que eu envio o meu mensageiro. Aliás, essa palavra mensageiro é a mesma do versículo 1 do capítulo de Malaquias: por meio do meu mensageiro, que em algumas versões já determinam ali, por meio de Malaquias. Lembra quando a gente falou que a palavra Malaquias significa o meu mensageiro? O mensageiro de Deus que escreve esse texto é o mensageiro que ele menciona aqui no capítulo 3, versículo 1, eis que envio Malaquias, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem que é este? Quem é este que Malaquias diz ali, eis que, quem é esse que o Senhor está dizendo, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho do Senhor? Quem será esse? Abre Marcos no capítulo 1, a gente já vai saber quem é este. Marcos no capítulo 1. Eis o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías, no caso, também Isaías fala isso. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Ele está falando de quem? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas.
E foi assim que João Batista apareceu no deserto. Quem que Malaquias está apontando quando ele diz lá: eis que enviarei o meu mensageiro? João Batista. Eis que envio o meu mensageiro. O interessante é esse, olha só, pensem bem. Quando que foi escrito ali em Malaquias? 430 anos antes de Cristo. E a resposta de Deus veio 430 anos depois. 430 anos depois, João Batista chega. Quantas vezes nós ficamos muito mais voltados por aqui e agora, porque Jesus não vai voltar não. Jesus pode demorar mais 400 anos, mas ele vai vir. Da mesma forma como o meu mensageiro demorou 430 anos, mas chegou. Percebe? O povo perdia dimensão pelo tempo que passava. Ele chamava: Jesus, Deus não está presente não. Deus não vai fazer não. Deus não vai chegar não. Deus não está vendo não. O que significa isso? Dúvidas, incompreensão, que é um conceito de cinismo social. Gente, fantástico. Não estão acompanhando o raciocínio aí? A resposta de Deus para o povo, 430 anos, foi: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho do Senhor, falando de João Batista. Mas quando ele diz: de repente o Senhor a quem vocês buscam, virá ao seu templo, o mensageiro da aliança. Só aparece aqui em Malaquias essa expressão mensageiro da aliança, mensageiro do pacto. Falando de quem? Quem será que é o mensageiro da aliança a quem o povo tanto desejava? Jesus, o Messias. Eles esperavam o Messias. E ele diz: olha, eis que envio o meu mensageiro, 430 anos depois, e ele está dizendo: eis que envio o meu mensageiro. Estavam esperando para no dia seguinte, e eles olham, não acontece nada. A glória do templo não é a mesma da glória do templo de Salomão. Não, Jesus não vai vir não, o Messias não vai vir não, o Messias vai demorar, vamos começar a agir conforme a gente acha que deve agir. Isso acontece conosco hoje, é o cinismo social em ação. Logo depois, 430 anos depois, chega João Batista, referindo-se aqui referido em Malaquias 3, de repente, como se fosse logo depois, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo, como veio, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, o Messias. 430 anos levou. Jesus pode demorar, mas ele vem, gente, ele é certo, é real. Não compensa a gente ficar com aqui agora e achando que nunca vai acontecer. A eternidade é sempre agora. Daqui a pouco a gente pode estar sem vida. Por isso, precisamos tomar cuidado para não sermos cínicos, socialmente falando. Precisamos tomar cuidado com as nossas desconfianças. Precisamos tomar cuidado com as nossas descrenças. Precisamos tomar cuidado com os nossos desinteresses. Desinteresses pelas leis, pelas regras, pelos valores do reino. Valores do reino. Mas aí ele continua dizendo: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Gente, tudo isso ele estava falando para o seu povo. Ele não está falando para o ímpio. O ímpio não tem obrigação nenhuma para estar atento, porque ele não conhece a Deus. Mas o povo é obrigado a estar atento. É em relação ao povo é que ele diz:
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Aqui quando ele diz no versículo 2, quem poderá subsistir e quando ele aparecer, porque ele é como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro, ele fala em santificação, ele fala em aplicação de disciplina, para nos burilar, para nos educar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 12, aliás, 1 Pedro, a partir do capítulo 4, olha só o que ele diz lá. Amados, abriram aí 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Olha isso, é o sabão do lavandeiro, é a purificação do fogo, que purifica a prata. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Olhem só, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Versículo 17 diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, aqui nesse texto de Malaquias, ele está dizendo: olha, quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Quando ele diz purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, quem eram os filhos de Levi? Eram os levitas, eram os sacerdotes. Ele purifica os sacerdotes para que possam ministrar bem na sua casa. Ele purifica o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, como 1 Pedro fala no capítulo 2, versículo 19, que nós somos o quê? O sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, a resposta de Deus a esse cinismo do povo, a essa incompreensão do povo, a essa preferência às suas próprias regras, os seus próprios valores, é de que eu virei. O mensageiro da aliança virá ao seu tempo. Virei para juízo agora, porque ele exerce juízo sobre nós, e virá para juízo em termos de finais dos tempos, a ponto do versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Ou se não, capítulo 6 de Apocalipse, vi quando ali no versículo 12, numa das visões, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve grande terremoto, e o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida pelo vento forte, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Quero dar uma parada aqui para dizer o quê? Isso vai acontecer. Isso é hipotético.
Isso é metafórico. Talvez da mesma forma como aquele povo de Malaquias achava que a vinda do mensageiro da aliança, era tudo metafórico. Aliás, eles tinham incompreensão acerca do Messias. Eles achavam que o Messias viria montado num cavalo branco para conquistar as nações. Eles não tinham compreensão, mas nós temos essa compreensão. Melhor do que aquele povo, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E aí o texto continua dizendo ali de Apocalipse 6, então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Tudo isso vai acontecer, gente. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderá nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Gente, nós vivemos nesse mundo, mas o que nós não podemos é adotar a cultura deste mundo. A cultura deste mundo é completamente ignorante em relação aos projetos de Deus. Nós não podemos ser como o homem natural, porque nós somos homens espirituais, nós somos seres espirituais, homens espirituais, não homens naturais. Fazendo assim, como muitas vezes fazendo, nós desonramos a Deus, quando não trabalhamos em função da perspectiva de Deus. A vida a partir de nós deve ser vivida não da nossa perspectiva, dos nossos próprios olhos, mas da perspectiva de Deus. É isso que Deus está cobrando aqui. E trabalhar nessa dimensão, nós estamos cansando a Deus, murmuradores de Deus. Eu quero concluir dizendo que esse texto de Malaquias é um texto que Deus faz uma forte exortação ao mundo contemporâneo, ao mundo evangélico contemporâneo, ao mundo evangélico dos nossos tempos. Mundo evangélico, que eu quero dizer, teoricamente, são aqueles que conhecem a Jesus. Não necessariamente o mundo evangélico todo conhece a Jesus, tá? Mas as igrejas, a igreja de Jesus sofre essa exortação, recebe essa exortação. Como vivemos como igreja hoje, como família hoje, como pessoas hoje? Decepcionados com a moralidade de Deus? Onde está Deus diante de tanta imoralidade assim? Onde está Deus diante de tanta injustiça assim? Onde está Deus diante de tanto dinheiro gasto com tanta criança morrendo de fome em tantos lugares? Onde está Deus? Uma coisa eu tenho certeza: Deus não é injusto. E uma coisa eu tenho certeza: Ele é soberano e sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós é que não sabemos o que estamos fazendo. Esse é o problema. Alegres por estarmos colocando a nossa esperança na volta de Jesus, ou indignado pelas injustiças que sofremos? Quando nós estamos indignados com as injustiças que sofremos, nós estamos cansando a Deus, ao invés de estarmos alegres por estarmos colocando a nossa esperança nele. A minha esperança é Jesus. Minha esperança não é receber aqui aquilo que eu acho justo receber. A minha esperança está naquilo que Jesus já conquistou para mim na cruz, e que eu vou usufruir na eternidade. A felicidade real, Zenata, é a eternidade. A felicidade verdadeira, absoluta, é na eternidade, não é aqui. Por isso que o homem é cheio de frustrações, é cheio de decepções, porque ele acha que ele vai ter tudo aqui. Não vai.
Então, ao invés de sermos frustrados pelo que não acontece a partir do que nós imaginamos, que estejamos descansados na soberania de Deus e dizendo: Senhor, o que o Senhor já conquistou para mim está em bom tamanho. Se o Senhor não me desse mais nada, eu já estaria no lucro. Vivemos mais em função do aqui e agora, porque afinal de contas o futuro, a justiça está demorando para chegar, né? Muitas vezes isso parece que está meio que, se chegar, né? Talvez a gente pensamos muito assim. Não nos comprometemos com os valores do reino, porque não achamos que vale a pena. São algumas perguntas que nos fazem trazer esse texto de Malaquias para o aqui e agora. Esse texto não foi falado para os interlocutores do profeta, se é que é o profeta, Malaquias. Esse texto e essa exortação é feita na direção dos filhos de Deus de todos os tempos, que de maneira tão fácil se amolda aos padrões deste mundo. Estejamos refletindo bem sobre essa exortação de Malaquias. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por podermos tomar essa exortação neste tempo de tanto cinismo, de tanta iniquidade, de tanta incompreensão, de tanta choradeira, como sendo para nós. E te pedimos, ó Deus, que realmente nós possamos estar sendo impulsionados pela ação do Teu Espírito Santo, nos convencendo do quanto nós estamos te cansando com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas, com as nossas incompreensões, com a nossa falta de fidelidade em relação aos padrões que o Senhor exige de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar esta exortação para nós, como igreja no tempo presente. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.